Oi, eu fico feliz que você está aqui no 10% Mais. A nossa convidada de hoje chegou ao topo da carreira, até o dia em que o corpo simplesmente parou. Depois de um burnout grave, um trauma e um diagnóstico de uma doença rara, ela precisou reconstruir tudo, inclusive quem era. Hoje eu converso com Jaque Rocha sobre limites, dor, identidade e o que realmente sustenta uma vida que vale a pena ser vivida. A Jaque é psicanalista, mentora de carreiras e recentemente lançou o livro O Dia em que a Máquina Parou. Jaque, seja muito bem-vinda. Oi, Abigail. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder falar contigo. É sempre bom a gente poder ter uma oportunidade de falar sobre a nossa história, né? E eu dou muito valor a essas falas. Eu agradeço muito a sua generosidade e principalmente porque a tua história ela é muito recheada de encontros, desencontros, descobertas e um recomeçar. Então, por onde a gente pode começar? Pelo livro, pela psicanalista? Você escolhe. Vamos lá, então. Quando é que essa máquina parou? Então, Abigail, em 2017, né, eu ainda na posição de diretora de operações dos canais Globo, eu comecei a passar por alguns apertos no corpo, né, e também na mente. Comecei a me sentir muito cansada, comecei a me sentir muito irritada, eu já não tinha mais aquela vontade de estar ali. O relacionamento começou a ficar muito ruim e eu percebi que tinha alguma coisa errada. Mas mesmo com todos esses sintomas, eu fui empurrando e achando que poderia ser uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa nesse gênero. E fui teimosa e fui persistindo. Até um determinado dia que em uma reunião fora do Brasil, eu tive um apagão. E esse apagão foi durante uma reunião onde eu apresentava um projeto pelo qual eu era responsável. Quando eu voltei do coffee break para essa reunião, a segunda parte da reunião, eu olhei para aquele data show e eu não sabia do que se tratava. Ali eu entrei em pânico, porque esvaziou meu cérebro, eu comecei a transpirar muito, minha cabeça doía muito e me levaram para o hospital e, em princípio, chegaram a acreditar que poderia ser um tumor cerebral. Mas, depois de vários exames de imagem, o médico nos Estados Unidos conversou comigo e disse, olha, não sei se você conhece a síndrome de burnout, mas por todos os exames que a gente fez, né, pelo pouco que a gente ouviu de você sobre a sua vida, sua trajetória, você de 0 a 10 estaria com 15. Falei, tá bom. Eu vou te liberar, porque eu sei que você tem que voltar para o Brasil, mas eu te peço que assim que você chegar no Brasil, você procure de imediato um médico. Né? E eu não fiz isso. Eu cheguei no Brasil e mantive a minha agenda e a minha vida continuou frenética, muito, uma agenda muito pesada. E aí a coisa só foi piorando. Piorou. Foi para esse médico, já que você diz, não é você que vai me parar? Exatamente. E aí, quando eu voltei para o Brasil, continuei a agenda e tive mais 2 apagões sérios. E aí entrou um psiquiatra, um neuro, né, e uma equipe multidisciplinar começou a fazer uma avaliação e perceberam que eu realmente deveria, né, seria uma coisa obrigatória eu parar. E aí parei. E foi muito difícil parar, porque eu comecei a trabalhar aos meus 17 anos. A área de comunicação na minha vida entrou desde os 21, eu estou com 58. Então, eu tive uma trajetória muito grande, muito importante, né, ao longo desses 30 e poucos anos de carreira, e para mim foi muito difícil parar. Mas eu tive que parar,
E aí, quando a gente para e a gente está num cenário, sentada numa cadeira de executiva sênior, né, com milhões de atribuições, com uma responsabilidade muito grande, com uma agenda muito pesada, é difícil a gente esvaziar. É muito difícil. Porque tem duas questões, né? Você é psicólogo, você sabe como é difícil para cada um do indivíduo virar uma chave, né? E essa virada de chave, ela não foi suave. Ela foi uma virada que doeu muito, machucou, porque a minha relação com as pessoas da minha equipe era uma relação muito saudável, muito próxima, muito feliz, né? Embora a gente estivesse numa área muito operacional, muito técnica, de muita responsabilidade, a gente acabou criando um modelo de gestão que hoje eu aplico muito nas minhas mentorias, que se chama o Método Humanize, onde a gente esquece tudo de processo, de rotina, e a gente olha só para o indivíduo. E foi assim que eu geri a minha equipe ao longo dos últimos 5 anos que eu estava na TV Globo, olhando cada indivíduo com as suas necessidades, criando de verdade um plano de desenvolvimento individual para cada um. Então, a gente tinha esse elo, né? Mas, por minha sorte, quando eu decidi sair, né, eu não consegui voltar à TV para fazer meu desligamento, eu fiz por e-mail, mas, por sorte, a minha equipe montou uma agenda e a cada final de semana uma parte da equipe vinha para estar comigo. Isso foi a maior demonstração de que tudo tinha valido muito a pena, né? Que o modelo de gestão era o modelo de verdade que foi eficaz, que as pessoas apreciaram. Eu ali estava tendo a oportunidade de receber um feedback maravilhoso, que é quando a equipe quer estar com você fora do cenário corporativo, tem alguma coisa dizendo que você foi muito bem, né? Ô, Jaque, para quem está nos assistindo, como é que o burnout se manifesta? Ele, ele envia sinais, ele vai te mostrando que alguma coisa não está legal, ou é uma forma silenciosa que quando você vê, você já colapsou? Então, ele acaba não sendo tão silencioso, porque quando ele chega com vontade. Então, pode acontecer de você estar numa reunião e começar a transpirar sem você entender por qual motivo que você está transpirando tanto. Depois começa a ter uma taquicardia. Seu coração parece que vai pular. Terceiro, estou dizendo como aconteceu comigo, né? O terceiro momento foi um momento em que eu estava numa reunião, ou às vezes na minha sala, em alguma ligação, fazendo alguma coisa importante. Eu saía correndo e ia para o banheiro porque eu tinha muita vontade de vomitar. É como se não conseguisse parar aquilo. E aí veio, então, sudorese, veio a taquicardia, vieram questões gastros, depois veio o medo, sempre quando eu lembrava, eu estando em casa, saí da Globo, fui para casa. Quando eu chegava em casa e já imaginava o dia seguinte, eu já sofria pelo meu transtorno de ansiedade, que era imaginar como seria o dia seguinte, com taquicardia, com dor no estômago, com vômito, com esses sintomas físicos. Depois que eu comecei a perceber que realmente a casa estava caindo, as minhas relações com os meus pares começou a ficar impossível. Elas ficaram impossíveis porque tudo me irritava. A pessoa falava bom dia comigo, eu já não queria nem ouvir aquele bom dia. Eu queria voltar para a minha sala correndo e ficar quieta. E contava as horas para o meu dia acabar. Contava as horas. Então eu percebi, poxa, eu não estou no meu normal, eu estou irritada, eu estou impaciente, eu estou irônica, porque o burnout traz isso para você também, é uma coisa impressionante. Você se transforma numa pessoa provocativa, numa pessoa debochada, irônica, você quer buscar uma briga. Sabe quando você tem certeza de que você precisa que algo muito grave aconteça para você ter a ruptura? O burnout é isso. Mas você não vai entendendo, porque são coisas muito misturadas, né? Aí os médicos dizem, é ansiedade, é depressão, pode ter sido já com transtorno pós-traumático em função do seu sequestro, pode ter sido pelo falecimento dos seus pais, então poderia ter sido várias coisas, né? E aí eu fui insistindo, não vou parar de trabalhar, eu amo o que eu faço,
isso aí vai passar, agora eu estou com acompanhamento de um psiquiatra, vou tomar os remédios, vou dormir melhor, a ansiedade vai baixar. Nada. Abigail, nada melhorava, só piorava. Jaque, era claramente uma falta de limite da sua parte. Total. E uma falta de limite, e voltando àquela frase que você disse aí sobre o médico nos Estados Unidos, eu sou uma pessoa muito independente, sempre fui. Então, ouvir de um terceiro que eu tenho que fazer algo na minha vida de acordo com o que ele me diz e não com aquilo que eu sinto, é quase impossível. É quase impossível. Mas isso eu também aprendi com o burnout, que nós não somos, não estamos, né, acima do bem e do mal. Que uma hora a gente tem que parar e tem que ter humildade, né? Tem que praticar humildade para a gente perceber que, às vezes, a história realmente se antecipa, né? O final dela é antecipado. Eu tinha me programado para me aposentar aos 50, quase foi assim, né? E aí eu brinco e digo, as palavras têm muita força. Quando a gente diz alguma coisa, o universo ouve. E se você não sai por bem, vai sair por mal. Né? E você fala também de um agravamento após um sequestro relâmpago? Eu digo que não é um relâmpago porque durou quase 7 horas, né? Que não relâmpago é esse relâmpago. Que dura 7 horas, né? Mas você teve um trauma, você vinha nesse desconforto, digamos assim, né? Esse desconforto todo que não tinha nome até então, e aí você passa por um trauma, agravou pós-sequestro? Não, na verdade, Abigail, foi o processo, na linha do tempo, foi anterior. Eu, em dezembro de 2013, perdi a minha mãe, né? Foi uma situação muito, não digo trágica, mas não foi uma coisa bacana, né? Porque ela sofreu uma intoxicação química junto comigo e nós estávamos no CTI no mesmo momento, sem eu saber dela, sem ela saber de mim, porque a gente estava na casa de Lumiar e a gente usou um SBP de forma indevida, que a gente foi descobrir depois. A gente começou a jogar o SBP para o teto e a gente, com o rosto inclinado para cima, a gente inalou o SBP e teve uma intoxicação muito grande. Eu perdi grande parte da pele do meu pulmão, porque intoxicou, sangrou muito, né? E eu saí correndo para o Rio de Janeiro para ser internada, e minha mãe, 4 dias depois, em Nova Friburgo, foi internada no CTI. Então, a gente, no mesmo momento, em dezembro de 2013, nós estávamos internadas no CTI, sem nenhuma das duas saberem da outra, né? E aí, para minha tristeza, minha mãe faleceu, não conseguiu suportar, né? Acabou tendo um comprometimento cardiológico e faleceu. Em abril de 2014, eu ainda muito debilitada, muito mexida, porque tinha minha condição clínica e tinha a questão do luto, eu sofri um sequestro. E aí a vida embaralhou, né? Eu falei, gente, o que mais precisa acontecer na minha vida, né, para mostrar que sofrimento é isso? Porque eu já estava sofrendo demais. E aí veio o sequestro. Na sequência, entrou o Spot na minha vida, que foi o meu Jack Russell, que faleceu no dia 25, agora, de abril, e que foi um presente da minha equipe na Globo, porque eles queriam me dar alguma coisa, né, que pudesse preencher aquele vazio. Aí você ganhou um cachorrinho. Eu nunca tinha tido um cachorro, Abigail, na vida, eu não sabia nem o que fazer. Eu ganhei ele na sexta-feira, na segunda-feira eu já tinha agenda em São Paulo, e eu falei, gente, o que eu faço? Que era exatamente isso, como é o Prince hoje. O Prince chegou na segunda, está com 4 meses, é um bebê, né? É um bebê. E eu falei, o que eu vou fazer com esse cachorro na minha vida, meu Deus, equipe, olha, só matando vocês. E aí bastou a segunda noite com o Spot para eu me apaixonar e entender que aquilo ali tinha sido o ato mais amoroso que eu poderia ter recebido,
e que ele se tornaria meu filho. Ponto. Foi assim que aconteceu, nessa linha do tempo. Falando ainda no esporte, o que ele mostrou para você a partir daí? Primeiro, para mim, ele mostrou que a vida não era somente mergulhar em projetos, mergulhar em viagens profissionais, em preencher todo o meu tempo com a minha vida profissional. Eu brinco, né? Quando eu dou alguma entrevista, as pessoas falam sobre matrimônio, casamento, eu digo, olha, eu já fui casada 6 vezes. Porque ninguém aguentava. Eu trabalhava 14 horas por dia, 15, meu celular não parava, meu WhatsApp não parava, era mensagem, era telefone, era e-mail o tempo inteiro, e eu acabava abrindo mão dos meus relacionamentos, porque o meu lado profissional sempre falou mais alto, e eu queria viver aquilo. Eu sou workaholic, eu sempre gostei de estar muito engajada, muito empenhada. O Spot veio e disse o seguinte: ei, criatura, você sabia que existe uma outra parte da vida que pode lhe fazer muito bem e vai te fazer feliz e vai fazer também um cachorrinho virar seu filho? Eu falei, não, gente, esse papo de cachorro virar filho, não existe isso. Cachorro é cachorro, filho é filho, né? Humano é humano, cachorro é cachorro. Uhum. Terceira noite, estava na minha cama, né, fazendo o que ele queria e mais alguma coisa, e eu já na segunda-feira, depois de ter recebido o Spot na sexta, eu já encontrei um melhor daycare no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, para tomar conta dele. E eu ficava monitorando ele por câmera o tempo inteiro, no meio de reuniões. Reuniões com o celular aqui. Ai, meu filho está bem. Ai, meu filho agora está na natação. Ai, meu filho... Não morde. Deixa de ser sem vergonha e não morde. Dente fininho, né? E aí foi assim. E aí eu descobri, na verdade, através do Spot, que eu tinha que ser mais generosa comigo. Que eu tinha condições de ter felicidade além do trabalho, e que eu precisava manter uma estrutura familiar em função da chegada dele. Então, aquilo para mim, que era, tá bom, você está reclamando que eu trabalho muito, então tchau, pode ir embora. Aquilo começou a não existir mais, porque o Spot também criava um laço afetivo, né, com a outra pessoa, e separar o Spot da pessoa também seria uma dor para ele. E aí foi assim que a coisa aconteceu, a importância do Spot na minha vida. Infelizmente, o Spot não está mais aqui. Ele sofreu um acidente, recentemente, sim, inclusive, né? E aí eu acredito que você, nesse momento de dor, de luto, por tudo o que ele... A gente não pode nem dizer, né, que ele representou, porque é o que representa na tua vida ainda. Uhum. Eu não quero mais saber de ninguém, e eis que chega o príncipe. Chega o príncipe nessa segunda-feira, eu olho para ele e tento exercitar a condição de não olhar para ele e ver o Spot, mas é quase impossível, porque é a mesma raça, então são muito semelhantes. Mas eu acabo percebendo que o príncipe já veio com a personalidade dele. E que a nossa relação vai ser diferente, né? O Spot também participava de todas as entrevistas comigo, de tudo, todos os meus projetos, tanto que ele é a capa do meu livro, e vejo que esse aqui vai pelo mesmo caminho, porque eu sentei cedo no escritório para trabalhar e ele já estava pedindo colo e olhando para tudo. Olhando para tudo, tipo, que mundo é esse, né? Viveu 4 meses num canil cimentado, só convivendo com cachorros, não tinha tido nenhum laço humano ainda, ninguém nunca tinha segurado ele no colo, então ele está vivendo um mundo diferente. E por consequência... E já participando de entrevistas suas. Olha isso. Tá vendo? Olha isso. Jaque, seguindo, né, falando ainda para a gente terminar de falar sobre o burnout, veio um outro diagnóstico de uma síndrome rara. Que síndrome é essa? Então, 2024, eu comecei a sentir muitas dores pelo corpo. E uma dor que comprometia a minha caminhada, que comprometia a minha mobilidade.
comecei a não conseguir dormir, e aí comecei a perceber no meu corpo o surgimento de alguns tumores. E aí começou a saga, né? Eram visíveis? Mais ou menos. Como eles doíam, eu comecei a palpar aonde doía e fui descobrindo que ali tinha um tumor. E aí começou a saga, né, em busca de reumatologistas, de neuros, de clínicos, foi a todos os tipos de médicos que você possa imaginar no Rio, e ninguém conseguia fechar um diagnóstico. Passaram por todas as doenças autoimunes que você possa imaginar, de lúpus até espondilite anquilosante, e, na verdade, nenhum medicamento melhorava, a dor era alucinante, alucinante. E falei, gente, alguma coisa tem que acontecer. E aí fui a um médico no Rio, um reumatologista, e no final da consulta ele olhou para mim e falou, senta aqui de novo um minutinho, deixa eu só fazer uma busca. Você já ouviu falar em síndrome de Derkum? Aí eu olhei para ele e falei, não. Ele falou, pois é, eu acho que você pode ter Derkum. Pronto. Peguei aquela informação, fui para as redes buscar pacientes com Derkum. Pacientes com Derkum no Brasil, quase não achei. Achei uma menina de São Paulo, com 24 anos, que já tinha sido submetida a várias cirurgias desde os 13 anos, porque ela tinha tumores muito grandes, e consegui o contato dela e a gente começou a conversar. Conversei com a mãe dela, e a mãe dela disse, olha, o médico que descobriu está em São Paulo, ele faz parte da equipe de doenças raras do Albert Einstein, se eu fosse você, procuraria ele e tal. Peguei e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, fizemos todos os exames de imagem, e aí ele falou, olha, infelizmente, você tem Derkum, é uma doença rara, com formação de tumores adiposos pelo corpo, embora sejam benignos, eles doem mais do que uma metástase. Então, de lá para cá, de 24, final de 24 até agora, eu já fiz 5 cirurgias. Né? São cirurgias muito invasivas, né? Porque são longas, são muitos tumores. Pra você ter uma ideia, a gente mapeia o corpo e vai selecionando quais que doem mais. Porque não dá para tirar 40 tumores. Eu agora, em janeiro, tirei 18, ficaram 19, e no início de março, um dos tumores muito agressivo, de alguma forma que os médicos não conseguem explicar, pulou no meu tórax e parecia como se fosse um furúnculo, mas não era. Era o tumor empurrando a pele, inflamou, muito doeu, e eu tive que correr para fazer uma cirurgia de emergência. Então, Caril, não é uma doença. Eu costumo dizer que são dores diferentes. Né? O burnout, ele dispara. O Derkum, o burnout para você aqui, na sua cabeça. O Derkum te imobiliza, te deixa sem nenhuma mobilidade, porque é muita dor. E é uma dor que dura 24 horas. Até quando dorme, como a gente relaxa o corpo, os movimentos que você possa fazer acabam doendo muito e eu acabo acordando com dor. Então, como lidar com isso? Primeiro, acreditando que em algum momento possa surgir uma cura ou algo mais aí que possa amenizar essa dor e sofrimento. Eu entrei em contato com uma médica na Califórnia, que é uma cientista, ela é reumatologista, ela é uma cientista única no mundo que estuda sobre síndrome de Derkum. E consegui o contato com ela e falei com a equipe dela, e eles me perguntaram que tratamento que eu estava fazendo no Brasil, e eu disse que tipo de procedimento cirúrgico eu estava fazendo e quais medicamentos que eu estava tomando para tentar suavizar a dor. E eu fiquei feliz porque ela disse, olha, parabéns aos seus médicos aí do Albert, porque eles estão fazendo exatamente o que eu faria se você estivesse aqui na Califórnia. Então isso me acalmou o coração. Mas eu sei que é uma luta diária. Você tira um tumor, aparecem 4. Você tira 4, aparecem 8, né? Porque eles se espalham de uma forma assustadora. Eu imagino, já que para lidar com tudo isso, né,
essa aceitação do que eu tenho, e essa aceitação e até esse desejo de que descubram um remédio, de que descubram algo que me alivie essa dor, você tem que se apegar em algo. Sim. Esse algo é a espiritualidade? Sim. Eu acho que tem duas coisas que me mantêm viva. Primeiro, que eu amo viver. Eu amo viver. Segundo, que eu acho que quando a gente recebe uma missão, e eu entendo o Dercum como uma missão, e olho pelo ponto de vista espiritual, obviamente, eu entendo que se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso fazer alguma coisa para que esse tema se reverbere e que mais pessoas possam ter conhecimento sobre o Dercum e talvez reduzir o sofrimento delas. E você imagina que eu, tendo acesso a médicos particulares, aos melhores hospitais do Brasil, levei quase 2 anos para fechar um diagnóstico. Imagina você pensando que uma pessoa que não tem a condição, não consegue ter esse acesso a uma equipe multidisciplinar, está sendo atendida pela rede do SUS. Eu considero a rede do SUS o melhor modelo em saúde pública do mundo. Acho que atende muito bem, porque quando a gente pensa que nos Estados Unidos, se você tem uma gripe, você vai para o hospital e você não tem plano, você tem que se virar e pagar, né? Aqui a gente ainda tem essa situação que favorece a população com menos condições. Então, eu entendo que isso veio, de alguma forma, para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Falar para você, Calil, que eu já pensei em desistir, já. Quando o diagnóstico veio e eu me percebi sendo impossibilitada de fazer as coisas mais básicas, tipo dar uma caminhada no jardim. Eu fui percebendo o meu corpo se modificando, né? E por causa da dor eu fui envergando, e aquilo ali me causava um desconforto muito grande, porque o ser humano é vaidoso, né? A gente quer se olhar no espelho e a gente quer se ver na melhor versão. Quando eu comecei a não me ver na melhor versão, eu comecei a ficar muito mal. E aí vem uma cobrança que eu digo, Jaque, você é uma pessoa espiritualizada, você é uma pessoa que também trabalha com saúde mental, você vai se permitir ficar dessa forma? Interessa o que as pessoas vão pensar, se você está andando reta, curvada, se você está mancando, se você não está mancando. O que importa é que você está viva para você. E eu me peguei nesse ponto. Eu estou viva para mim. Por consequência, estarei viva para aqueles que me amam e para aqueles que eu amo. Então, desistir não faz parte dos meus planos. Já que você está viva o suficiente para falar como você está falando e chegar para algumas pessoas essa informação como algo revelador, algo novo, né? Uhum. Porque eu imagino que como uma síndrome rara, né, de Dercum, poucas pessoas ou quase nem todas sabem sobre isso. Então, essa informação, né, é que a gente precisa ser muito forte, e aí eu vou trazer um outro jogo de palavras, quando você diz, né, que mostrar a fragilidade não é fraqueza. Mostrar a fragilidade é um sinal de força. Essa força, ela tem que vir seguida de algo mais. O que eu quero ao mostrar essa minha fragilidade? Eu acho que o primeiro ponto é encorajar as pessoas a não desistirem delas. Eu sei que existem doenças muito mais graves do que a minha. Eu sei que existem pessoas em condições muito mais debilitantes do que a minha. Mas eu acho que quando a gente consegue passar para outras pessoas que vale a pena, que viver vale a pena, que tirar a minha vida seria a coisa mais fácil do mundo. Mas eu não quero a coisa mais fácil do mundo. Eu quero a coisa mais difícil. Tirar a vida é fácil, né? Eu, como psicanalista, eu digo, gente,
nunca desconsidere uma fala de uma pessoa que diz que quer tirar a vida, porque ninguém blefa em relação a isso. Então, considere de forma muito séria e muito responsável essa escuta. Então, eu digo, não vale a pena a gente tirar a nossa vida. Porque se a gente ama viver, se a gente ama as pessoas que estão ao nosso lado, o fato da gente partir precocemente significa que a gente vai deixar muita gente com dor. A gente vai fazer muita gente que a gente ama sofrer. Então, vamos buscar um caminho que seja um caminho alternativo. Tudo bem que envolve questões financeiras, envolve ter condições físicas e mentais de conseguir trabalhar, envolve você, poxa, a cada 3, 4 meses se olhar e saber que tem mais um tumor, mais 2, mais 3, mais 4. Falar para você que não desanima, desanima. De janeiro até março agora, eu passei 2 meses muito difíceis, porque foram meses que eu fiquei me perguntando, né? Poxa, de novo, outra cirurgia? E se eu não tiver condições de pagar a próxima cirurgia? Como é que vai ficar? Porque quando as pessoas olham síndrome de Derkum no Google, a doença é muito feia. Porque você imagina que os tumores eles começam a empurrar a pele e você vê caroços pelo pescoço, pelo tórax, pelo abdômen, membros inferiores, é horrível. Então eu sei que quando eu digo síndrome de Derkum, a primeira coisa que as pessoas fazem, botar esse levado aqui no chão, que está comendo a minha blusa. A primeira coisa que as pessoas fazem é ir ao Google para entender e ver que doença é essa. E aí a devolutiva, para mim, é uma coisa que eu fico impressionada. Ai, Jaque, jura que você está com essa doença? Mas você vai ficar assim, igual essas fotos que eu vi? Eu falei, só não vou ficar se eu operar. Se eu não operar, eles vão continuar crescendo. Essa menina de São Paulo, ela tinha um tumor na região da lombar, 2 quilos. 2 quilos. Anos sem sentar. Até que conseguiu ser feita uma vaquinha, gerou recursos para que ela pudesse fazer a retirada desse tumor. Mas a gente está falando de uma menina, 20 anos. Né? E eu aprendi muito com ela, porque na nossa primeira conversa, ela disse, não vai ser o Derkum que vai me parar, não. Eu achei tão bonitinho, né? Porque uma pessoa acamada, uma pessoa com pouquíssima mobilidade, dizendo que iria fazer o Enem e ia buscar uma faculdade online para que ela pudesse seguir a vida dela. Então, quando você ouve isso de uma menina que está com tumores muito maiores, que está numa condição financeira bem precária, e a gente olha para a nossa vida, a gente tem que falar, para de se vitimizar, segue em frente. Está ruim para você, mas pode estar muito pior para o outro, né? Jaque, em algum momento, você, olhando para trás, você se dá conta que poderia ter se cuidado mais e que por conta dessa falta de limite próprio, de ser workaholic, de colocar o trabalho mesmo em primeiro lugar, você não se deu conta? Então, eu amava tanto o que eu fazia, eu amo tanto trabalhar os projetos que me movem, que mexem com as minhas emoções, conseguir permitir que pessoas possam ter oportunidades e você ser o canal. Eu sou uma pessoa dessa forma, eu gosto de saber que quem passou por esse rio aqui passou para melhor, passou para criar oportunidades. Então, não me arrependo. Você ama tanto que é mentora de carreiras. Sim. De outras pessoas. Sim. Né? Então, hoje, você também se sente parte desse trabalho, desse sucesso, dessa execução. Sim. Calil, eu, quando faço as minhas palestras, eu levo muito as minhas histórias. Em momentos,
São histórias bem pesadas. Em outros momentos, são memórias de muito sucesso, né? E eu digo o seguinte, aos meus 58 anos, eu não posso olhar para trás e dizer que eu não tive sucesso. Eu tive muito sucesso. Mas a minha trajetória começou muito cedo. Eu saí do Brasil aos 15 anos. Eu fui morar fora aos 15 anos, nos Estados Unidos, sozinha. Tinha só uma base lá receptora, que seria a minha base de apoio, mas eu sozinha pelo mundo. Então, eu já trabalhei em tudo que você possa imaginar. E quando eu comecei pela área da comunicação, que foi como locutora de rádio, eu sabia que ali eu tinha uma responsabilidade com a minha fala, porque a minha fala estaria chegando ao outro ali e vai impactar de alguma forma. Quando eu estava diretora de uma equipe muito grande, em paralelo, eu sempre tive a minha empresa e fiz muito marketing político, trabalhei na área de marketing do varejo, na década de em torno de 2000, 2010, eu entendi que não adiantava pressionar a cabeça de ninguém. Nós, seres humanos, não viemos a esse mundo para apanhar, a gente veio para receber amor. E aí eu consegui transformar a minha gestão num ato muito amoroso. Uma coisa de olhar para cada um e falar, senta aqui, por que você não está performando? Eu não estou importando com os números, eu quero saber sobre você. E a pessoa desabava a chorar na minha sala. Isso alguém da minha equipe. E aí eu fui refletindo muito até que eu fui para Madrid 2 vezes para fazer 2 cursos de liderança em alta performance lá na ESAD, na Business School, ESAD em Madrid, que é uma referência no mundo, né? Imaginei que eu fosse chegar lá e encontrar matemática financeira, que eu fosse encontrar gestão de alta performance, mas dentro daquele método que a gente está muito habituado. E tinha um momento ali naquele curso que a gente, como executivo, só tinham executivos, CEOs, e a gente dizia para aquele núcleo ali da ESAD qual era o nosso modelo de gestão. Quando eu disse o meu modelo de gestão, os 3 caras que estavam entrevistando ficaram meio assim. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Vão falar que não pode ser assim, que tem que ser em cima de métrica, que não sei o quê, que saco, né? Pensei. Aí veio uma psicóloga, que era uma das professoras do curso, me chamou no canto, numa sala individual, e falou, olha, até agora a gente está impactado com tudo que você mostrou para a gente. Porque o último ciclo desse curso é justamente uma gestão humanizada e passa muito por tudo que você faz. Eu criava peça de teatro, eu criava grupos de rock, de soul, de o que eles quisessem. Eu dizia, esse semestre nós vamos trabalhar essas competências. E essas competências são as competências lúdicas. Não quero saber se você fez 10 cursos para você entender melhor a plataforma digital. Não. Eu quero saber o que você gosta de fazer quando você pisa fora daqui. Eu adoro pagode. Perfeito. Arruma mais 5 que gostam de pagode, monte uma banda. Hã? Monta uma banda. Porque daqui a 3 meses eu vou fazer um evento dentro da Globo ou fora e vocês vão mostrar essas habilidades que as pessoas desconhecem. E eu só entendo que a gente move pessoas em direção ao resultado positivo se elas estiverem felizes. Aí a ESAD falou, o que você faz é o que a gente vai te mostrar na 5ª semana. Eu falei, fico feliz. Aí ela olhou para mim e falou, e eu fico mais feliz ainda em saber que existem gestores com essa mentalidade. Pronto. E aí eu fui tocando desse jeito. E quando eu falo de mentoria, eu digo para eles o seguinte, ok, você quer sair da empresa A para a empresa B. O que motiva? O salário, perfeito, você vai ganhar o dobro? Não, aqui eu ganho 10, lá eu vou ganhar 11. Aí eu digo, olha só, tem certeza que você vai fazer um movimento? Porque na empresa A você já tem uma história. Você já conhece os seus pares, você conhece os seus ímpares, porque eu digo empresa, quando a gente não se dá bem, não é par, é ímpar, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com os nossos ímpares. Conviver com pares é fácil. Eles gostam da gente, a gente gosta deles. Agora, vai conviver com os ímpares. Aí você sai daqui, faz esse movimento. Vai para a empresa B. É um outro cenário, você começa
uma vida como se fosse um feto. Você é um feto. Você vai ser gerado ainda. E começa a ser gerado quando os resultados aparecem. Mas para o resultado aparecer, você precisa ter oportunidade. E, normalmente, quem chega não tem essa oportunidade imediata. Então, eu sei que a minha mentoria acaba bagunçando um pouco com a cabeça deles, mas eu acho necessário bagunçar. Eu acho importante. Jaque, eu fiquei curiosa quando você falou, né? Nossa, o meu jeito de gestão era assim, Uhum. né? A busca mais humanizada naquela época. Você consegue se lembrar assim? Qual era o seu hobby? Ó, meu hobby sempre foi trilha. Eu faço trilha fazia, agora eu não estou podendo fazer trilha de moto. Eu gosto muito de canoagem. Eu levava a minha equipe para São Paulo, lá no Jequiti, né? Aquele hotel Jequiti, no Sim, Guarujá, para a sim. gente fazer aquele percurso até aquela ilha dos biólogos. A gente fazia aquilo de canoa, remando, eu e a minha equipe, porque eu gosto muito de canoagem. Eu amo paintball. Eu só tenho coisas assim que as pessoas falam que raio de hobby é esse, né? Mas são os meus hobbies. Eu preciso de ação, eu preciso de movimento. Eu não sou do tipo que vai sentar e vai fazer uma yoga. Não consigo. Não, não sou eu. Quando é que a psicanálise entra na sua vida? A psicanálise entrou na minha vida em 2014. Porque eu comecei a perceber o seguinte: o que faz a pessoa sair da mesa dela e chegar até a minha, pedir conselho, me ouvir, dizer que saiu daqui melhor depois da nossa conversa? A minha escuta, a minha empatia, é a minha generosidade de abrir uma janela no meu tempo para ouvir o outro, que é muito importante, porque esse outro, ele é parte integrante de uma equipe que eu delego, que eu estou gerindo, e que são eles que geram o resultado para a gente chegar no final do ano e atingir o nosso EBITDA. São eles. Eu sou apenas o maestro. Eu sou a central de comando do aeroporto. Sempre uso isso como exemplo. O que você está falando aí vem ao encontro de uma palestra que eu estava ouvindo ontem, estava assistindo, em que o psicólogo pergunta assim: nós somos da área da saúde? E as pessoas dizendo sim. Ele disse: não, nós somos da área de humanas. Sim. Né? É essa escuta, é esse doar, é esse estar com, estar junto que você traz aí. Sim. E aí, quando a psicanálise entrou, eu falei, nossa, é isso, é sobre isso. Como eu tinha uma equipe muito jovem, né, eu acabei fazendo duas coisas. Eu sou autista espectro 1, né, e amo as crianças autistas. Consigo ter uma relação com eles, que eu brinco que um autista conversa com o outro, né? E sei da minha trajetória, eu sei quanto foi difícil o meu aprendizado. Eu não consegui ir para a escola porque eu não conseguia interagir com outras crianças, né? Eu não pegava nem na faculdade, em lugar nenhum, em momento nenhum da minha vida, no meu mestrado, em absolutamente nada, eu pegava uma caneta e anotava. Tudo guarda na cabeça, chega em casa e eu resumo da forma que eu entendi. Então, eu peguei esse meu exemplo. Sim, uma criança atípica pode chegar, sim, a uma direção de uma organização, conduzir pessoas de forma saudável, né, de forma amorosa. E a psicanálise entrou e eu disse, eu vou querer atender jovens com espectro, e isso vai ser um casamento perfeito. E eu faço isso, né? Então eu separo a psicanálise, eu cuido de jovens. Típicos ou atípicos? Jovens. Na mentoria de carreira, obviamente, acima de 25, acima de 26, porque eu acho que antes disso, o cérebro está em formação para entender esse mundo corporativo, e eu sou a pessoa que defende que o jovem não poderia ir para a faculdade antes dos 22 anos.
porque você com 17 anos, você não sabe o que você quer. Você pode imaginar que você quer ser medicina. Aí eu pergunto, mas jovem, quem que começou a falar sobre medicina na sua vida? Foi você assistindo o seriado no Netflix que tem um médico? Uhum. Minha família. Eu falei, então pensa, cara. Pensa. Porque vai ser você que vai sentar lá naquela faculdade durante 6, 8 anos. Não vai ser ninguém da sua família, não. E já imaginou você pagar 6 anos uma faculdade, passar por ela e ser um profissional frustrado? Pensa. Então, foi assim que a psicanálise entrou, é assim que eu uso a psicanálise hoje, né? E o que é que você espera quando alguém, né, tiver com o seu livro, o dia que a máquina parou, em mãos? O que é que você espera desse leitor? Abigail, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi ele em novembro passado. Eu escrevi com o spot no meu colo. Um belo dia eu falei, caramba, que dor é essa? Como eu tiro um pouco dessa dor e como eu transformo essa dor em algo positivo que possa cair no colo de alguém e servir como um acalento. Aí eu falei, cara, eu vou escrever um livro. Mas eu não queria que o livro fosse um livro de autoajuda. Eu não queria que as pessoas, ao lerem esse livro, tivessem tadinha da Jaque, pena, sabe? Eu não queria isso. Eu queria despertar o seguinte, desculpe a expressão, porra, vai lá, pega a tua vida de novo, tenta de novo, vai cair, pega de novo, levanta. Tropecei, não importa, vai lá de novo. Então, é um livro onde eu abro a minha vida de uma forma como eu nunca abri, eu sou uma pessoa muito reservada. No livro eu falo sobre a minha espiritualidade, no livro eu falo da importância da minha rede de apoio, do meu núcleo de apoio, que eu digo que são duas coisas diferentes, né? Meu núcleo são as pessoas que cabem na palma da minha mão. São as minhas irmãs, meu relacionamento, meus sobrinhos, meus amigos queridos. E aqui são as pessoas que se solidarizam comigo, né, e estendem a mão de uma forma carinhosa e receptiva. Mas o livro foi para isso, para que as pessoas, ao lerem esse livro, falem, porra, se a Jaque não desistiu, eu não vou desistir também não. Né? E relatar, mas principalmente, Abigail, pegar tanto o burnout, que agora está com mais visibilidade, se tornou uma doença ocupacional, a OMS reconheceu, as empresas estão em cólicas por causa disso, porque doença ocupacional gera aposentadoria, aquela bagunça que a gente sabe, mas também ainda é um tabu falar sobre burnout. E é um tabu vezes 1000 falar sobre DERCOM, porque eu lembro, no dia do lançamento do livro, tem um vídeo que a Juliana Paz grava, que ela diz, Jaque Rocha vai estar na sua cidade com a palestra Método Humanize. Será que ela veio? Isso roda, e eu entro por trás da plateia. E esse dia específico, foi dia 18 de março, eu estava com muita dor. Eu não estava conseguindo ficar de pé. E tive essa ideia de andar, né, por trás da plateia e chegar até a mesa da palestra. Eu falei, caramba, como eu vou caminhar? E com o spot no meu colo. E aí eu respirei fundo, estava transpirando, todo mundo que me conhece sabia que eu estava com muita dor, né? E eu sentei, fiz a palestra, estava uma coisa fluiu tão positivamente, foi tão bom, as pessoas participando, o auditório lotado, as pessoas querendo fazer perguntas, que durou 2h30. Eu tinha previsão de 1h10. E as pessoas não queriam ir embora. E as pessoas perguntando. E eu transpirando, né? Meu celular estava em cima da mesa, minhas irmãs estavam mais ou menos na 5ª fileira, um amigo muito próximo mandando uma mensagem para mim dizendo, pelo amor de Deus, para, porque visivelmente você está com muita dor. Eu peguei o celular e escrevi, Aí ele da plateia olhou para mim e sorriu, e eu fiz assim para ele, tá tudo bem. Eu estava ali, eu tinha um propósito. Eu queria honrar meu propósito.
era fazer com que as pessoas saíssem dali mais leves, mais suaves. E eu acho que a gente conseguiu. Olha só, você falou do burnout, que ainda é um tabu, né? A gente tem 30% dos trabalhadores brasileiros atingidos por esse burnout, afastamento chegando a quase 7 mil no ano passado, e eu me preparei toda para o burnout, né? Para conversar com você sobre o burnout. E aí a gente começa a falar da síndrome de Derkum. E eu percebo a oportunidade de abrir, não que o burnout não seja algo novo, ele é novo e tanto é que ele está sendo colocado como prioridade pela Organização Mundial de Saúde. Mas a conversa se desenrolou, né, por uma síndrome rara e da forma mais humanizada que a gente podia trazer hoje para as pessoas. Eu queria, Jaque, para encerrar essa nossa conversa, que você trouxesse uma reflexão 10% mais, uma dica para a gente se lembrar 10% mais de você. Olha, o que eu diria, Calil? Eu diria, não guarde dor e sofrimento para si. Escolha a pessoa que mais se afine contigo e compartilhe com ela a sua dor. Porque a partir do momento que a gente compartilha, a gente tira um peso da gente. Ao invés de eu carregar 100%, se eu compartilho com você, eu vou carregar 50%. Jaque, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui. Fico feliz que o Prince apareceu, né, para dar o ar da graça, talvez nas primeiras entrevistas da vida dele. Sim. Que ele seja muito feliz ao seu lado e que você seja ainda mais feliz. Eu gostaria de agradecer vocês que estiveram aqui nessa conversa. Por favor, curta, compartilha, porque a Jaque Rocha, psicanalista, mentora de carreiras e autora do livro O Dia que a Máquina Parou, trouxe aqui para a gente informações preciosas, não só dicas, trouxe uma experiência de vida que provavelmente vai ficar ressoando em cada cabeça que está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Jaque? Olha, muita gratidão a você. Desculpa ter falado como uma tagarela, é coisa de palestrante, né? Não, olha só, a gente tem esse espaço para falar, né? E eu gosto de deixar o outro falar. Eu costumo dizer que aqui não é uma entrevista, é uma conversa. Sim. E quando a conversa é boa, do outro lado a gente só fica assim, né, Jaque? É porque do outro lado a gente tem uma psicóloga com uma escuta desse tamanho, né, que faz a gente se sentir em casa e abrir as nossas emoções. E eu te agradeço muito, muita gratidão pelo espaço. Sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar, principalmente sobre Derkum, porque eu acho que a gente possibilita que outras pessoas consigam alcançar esse conteúdo e vai fazer bem a alguém. Eu tenho certeza, você disse em algum momento, né, que o que te faz bem é saber que se alguém passou por esse rio, e eu vou denominar, se alguém passou por esse rio chamado Jaque Rocha, né, que carregue alguma coisa. E você deixou muita coisa para mim. Muito obrigada, Jaque. Obrigada a você. Boa sorte. Obrigada a você que esteve aqui com a gente. Até a próxima. Beijo. Tchau.